e de Cristo era verdade. E nesse contexto, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo está num embate com os fariseus, com os saduceus e os seus escribas. E eles o estavam recriminando, no caso recriminando ao Senhor Jesus Cristo, porque ele estava acolhendo e recebendo pecadores. Talvez homens e mulheres maltrapilhos, tidos como escória da sociedade, e estavam sendo acolhidos e recebidos pelo Senhor Jesus. E mais uma vez os fariseus, os religiosos da época, vêm e o recriminam. Então o mestre vem e propõe aqui estas 3 parábolas para exemplificar o ensino da graça e do amor de Deus. Então nós vamos observar aqui, no decorrer desse texto, algumas coisas que nós verificamos. Em primeiro lugar, nós verificamos aqui a misericórdia do Pai amoroso. Volte seus olhos comigo ao versículo 12. O homem tinha 2 filhos, como no versículo 11. No versículo 12 aqui ele diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhe repartiu os haveres. Esse jovem aqui, sem dúvida alguma, aspirava a liberdade e independência. Talvez ele estivesse achando morar com o pai algo muito chato. Talvez não houvesse muito o que fazer. E ele talvez com desejo dizendo: eu vou conhecer o mundo, eu quero ir embora. Eu quero desenvolver, eu quero crescer, eu quero sair desse lugar. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero agir com a minha própria cabeça. Eu quero agir, eu quero andar com meus próprios pés. Eu quero guiar a minha vida. Talvez isso estivesse no coração desse jovem. Mas esse jovem não pensou no grande insulto e na grande dor que ele causara ao seu pai. Naquela época, se um filho chegasse para o pai fazendo esse pedido, dizendo: Pai, dá a parte da herança que me cabe, porque eu quero ir embora. Eu vou para outro bairro, eu vou para outra cidade, eu vou para um outro lugar. O pai tinha todo o direito, pela lei, de entregar este filho aos anciãos da cidade para ser levado à praça para ser apedrejado. Qual o significado de um jovem chegar naquela época, naquele contexto, e pedir ao pai a sua herança? Para mim o Senhor morreu. Eu quero a parte que me cabe, eu vou agora viver a minha vida. O Senhor fica com a sua aí, eu vou agora fazer a minha vida. Segunda coisa que também acontecia quando o filho dizia isso: quando ele saía da cidade e ia para um outro lugar, saindo da casa do pai, ele rompia com o pai, com a família, e ele também rompia com a fé, com o Deus do seu pai e da sua família. Naquela região do Oriente, naquela época, quando alguém saía de um lugar, de um país, iria para outro país, fosse para um outro país, consequentemente, ele teria que esquecer a fé do lugar de onde ele veio. E ele teria que se submeter à religião e à fé vigente no lugar para onde ele foi. Naquela época, naquele lugar, não havia meio termo. Eles não permitiam que outros deuses fossem adorados. Caso acontecesse, eles morreriam. Quer ver um exemplo bíblico? Entre os caldeus, Nabucodonosor fez então uma imagem dele mesmo, uma grande estátua. E quando tocasse a música, todos deveriam se curvar e adorar a estátua, a imagem do imperador. E quem não se curvasse, seria jogado na fornalha de fogo ardente. Se não fora o Senhor ter salvo Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles teriam virado churrasco naquela fornalha. Mas o Senhor os livrou de lá. E nesse caso, Nabucodonosor abriu uma exceção para o Deus Altíssimo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O filho então diz isso ao pai. É o que está incluso aqui, é o que está incluído aqui nesse pedido que o filho faz ao seu pai. Para mim o Senhor está morto, estou rompendo com a nossa fé, com a nossa família, o nosso povo, estou indo para outro lugar, vou fazer a minha vida. O jovem não pensou no que estava fazendo. Mas aqui nós vemos a misericórdia do pai amoroso. Na primeira coisa, o pai não o denuncia aos anciãos. E eu quero que vocês vão comigo para o livro de Deuteronômio, no capítulo 21. Deuteronômio, no capítulo 21. Aqui nós vamos ver o que a lei prescreveu para os filhos rebeldes.
Deuteronômio no capítulo 21, versículos 18 ao 21. E assim está registrado: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. O pai poderia ter feito isso com seu filho, mas ele não fez. Ele não denunciou aos anciãos. A segunda coisa, a misericórdia do pai amoroso é demonstrada também porque ele atende o pedido do seu filho. Sem dúvida alguma, pelo que o texto nos deixa aqui, nos faz perceber, sem dúvida alguma ele era um homem de posses. E para dividir tudo que ele tinha em três, ele teve trabalho. Porque ele teria que transformar o que tinha ali em termos de terras, de animais, outra vez de outras coisas. Ele teve que transformar em dinheiro para dar ao filho mais moço, para que ele então partisse. Mas o pai vai, tem todo esse trabalho e dá ao seu filho o que o seu filho lhe pedira. Nós vamos ver então aqui agora, nos versículos 13 ao 19, o sofrimento desse filho rebelde. Acompanhe comigo aqui primeiro os versículos 13 e 14. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então aqui, após alguns dias, o filho recebe a sua parte, vai embora e começa a viver do jeito que ele queria, de maneira irresponsável, gastando tudo que tinha sem nenhum critério, de maneira desregrada. É isso que significa dissolutamente. Ele gastou como ele quis, sem pensar, sem medir, desregradamente, e gastou tudo o que ele tinha. Veja aqui agora nos versículos 15 e 16. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui nós observamos claramente as consequências do pecado deste jovem, deste filho rebelde. Um jovem judeu vai trabalhar cuidando de porcos, que para eles eram animais imundos, algo humilhante e degradante. E para piorar a situação, ele desejava fartar-se. Quando ele fala que desejava fartar-se, é porque a fome era tão grande que o que os porcos estavam comendo, ele estava ali ansioso para querer comer. E ninguém lhe dava nada. O que presumimos aqui é que ele estava ali cuidando dos porcos, mas havia outros com ele. E se ele porventura talvez fosse colocar a mão para retirar algo dos porcos, talvez ele dissesse: ei, sai daí, isso é dos porcos. Você não come, você agora trabalha. Eu creio que aqui, se não todos, pelo menos muitos aqui já viram o que é que os porcos comem nas pocilgas onde eles ficam. As pessoas juntam os restos de comida, às vezes até comida estragada, e levam para então alimentar os porcos. Esse jovem estava em tão grande humilhação e fome que ele queria comer estas coisas. Você talvez já passou por um dia sem comer absolutamente nada, talvez 2, 3. Você tem ideia do que é ficar com as entranhas se removendo dentro de você e você não ter nada para colocar na boca e levar ao estômago? Era mais ou menos assim que esse jovem estava. Uma fome ali dentro apertando, talvez como uma faca ali dentro cortando o seu estômago, e ele não tinha o que comer e colocar na boca. Fruto da sua irresponsabilidade de gastar as coisas dissolutamente. E quando nós vemos aqui, ninguém se compadeceu dele. Ninguém lhe dava nada, nem uma uva.
nem um pedaço de pão, absolutamente nada. Versículos 17 a 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Em meio ao sofrimento, ele então entra em crise. E nessa crise ele volta à sobriedade. Ele volta a pensar de maneira sensata. Se é que alguma vez ele tinha sido sensato. Mas a sobriedade voltou a ele. Ele volta a si e começa agora a pensar direito, pensar com clareza em meio ao sofrimento e naquela crise. O arrependimento começa a brotar no coração daquele jovem. Ele começa a reconhecer o seu pecado contra Deus e contra o seu pai. É por isso que ele diz contra o céu, porque ele está se referindo ali a Deus. Ele reconhece que pecou primeiro contra Deus e depois também contra o seu pai. E então, quando ele usa aqui o termo trabalhadores, naquela época leva em consideração como diaristas, pessoas que trabalhavam por um dia de trabalho e ao final do dia eles receberiam o salário ou a sua diária. E ele aqui traz à mente que aqueles que trabalhavam para o seu pai tinham pão em abundância, em fartura, e acabavam de comer, ainda ficava, ainda sobrava, e guardavam. E ele disse: eu estou aqui perecendo, morrendo de fome. E há uma outra coisa implícita também aqui nesses versículos. O jovem conhecia um pouco da bondade e do amor do seu pai. Ele cria que de alguma maneira o pai o receberia de volta, mesmo que fosse como um trabalhador, mesmo que fosse como um empregado. O jovem tinha a noção da bondade e do amor do seu pai. O sofrimento desse filho rebelde, então, o faz pensar, se avaliar. E ele então compreende o quão ingrato e egoísta ele foi. Ele amadureceu e foi transformado naquele lugar, naquela situação. Então, quando ele vai com essa intenção, com essa motivação, a sua disposição era de trabalhar e não comer o pão do seu pai e do seu irmão, porque a sua parte ele já havia gasto de maneira irresponsável. Ele disse: eu vou voltar, mas eu não quero voltar como um filho, porque eu não sou digno disso. O que eu fiz com Deus, o que eu fiz com meu pai, eu o rejeitei, eu o desprezei, eu não o considerei. Eu só pensei em mim e gastei tudo o que ele me deu. Eu não posso voltar lá e dizer: olha, estou de volta, pai. Eu quero colocar diante dele isso, reconhecer o meu pecado e dizer: pai, eu te peço que o Senhor me receba como um empregado, como um trabalhador. Eu quero trabalhar, eu não quero que o Senhor me dê nada. Eu reconheço o que eu fiz e eu quero aqui agora trabalhar pelo pão. Eu não quero pegar nada que seja seu e que seja do meu irmão, porque eu não tenho mais direito a isto. E aqui em terceiro lugar nós vemos o retorno do filho para sua casa. Volte comigo os olhos para os versículos 20 e 21. Vemos aqui a sua atitude de retorno à casa de seu pai e a recepção do seu pai a ele. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Observamos coisas que somente a graça de Deus pode realmente realizar na vida do homem e do ser humano. O que é demonstrado, expressado aqui é algo profundo para nós, que nos faz sem dúvida alguma pensar e reavaliar que tipo de amor nós temos para com Deus, que tipo de amor nós temos para com os nossos semelhantes. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o pai não havia desistido do seu filho. O pai esperava com expectativa que um dia ele voltasse, porque quando olhamos no texto e diz: vinha ele ainda longe, ele não desistiu do seu filho e o aguardava com esperança todos os dias. Nos faz pensar que naquele lugar havia talvez uma avenida principal, onde todos talvez tivessem que passar para chegar àquela cidade ou para sair dela. O que pensamos é que sem dúvida o pai ia
constantemente todos os dias para aquela avenida e ficava olhando para ver se o seu filho estava voltando para casa. Porque quando nós vemos aqui no original, no sentido de vendo ainda longe, você considera aqui cerca de 2 quilômetros de distância. Você olhar por cerca de 2 quilômetros de distância e você reconhecer alguém. Era assim que o pai estava, esperando o seu filho ali com expectativa. A segunda coisa que nós vemos aqui, o pai compadeceu-se dele ao ver o seu estado miserável. Aqui, como vemos, o pai o avistou e, compadecido dele, se compadeceu, as suas entranhas se removeram, começaram a se condoer. Você quer ter uma ideia de quando acontece isso conosco? Quando, por exemplo, você vai talvez a um lugar muito pobre, onde a pobreza é muito grande, muito forte, e você vê crianças raquíticas, você vê pessoas extremamente magras, com as roupas muito folgadas. Ou então quando você vai a um hospital e você vê pessoas em situações completamente angustiantes, e então as entranhas começam a se remover, você começa a como que tomar a dor e a participar do sofrimento daquelas pessoas que estão em situação tão adversa. Esse foi o sentimento do pai quando viu seu filho chegar naquele estado. Ele já não comia há muito tempo. Ele deveria estar, sem dúvida alguma, maltrapilho, sujo, mal cheiroso, num estado miserável e lamentável. Você que é pai e mãe, tente imaginar agora o teu filho voltando de algum lugar nessas condições. Como é que você se sentiria? Sem dúvida alguma, você agiria como esse pai, você sairia correndo, compadecido, para abraçar, para colocar nos braços. E é o que esse pai amoroso faz quando o seu filho retorna para casa. A outra coisa que observamos aqui é que o pai correu. Imediatamente ele correu. Naquele contexto, naquela época, não era de bom tom para um ancião correr na rua, fosse pelo que fosse. Mas ele não quis saber disso, ele foi correndo. É o meu filho, eu vou correr ao encontro dele, eu não quero saber o que vão falar de mim. É o meu filho, eu vou lá pegá-lo, eu vou colocá-lo em meus braços. Depois, ele então o abraçou e o beijou. Pense em alguém suado, sujo e maltrapilho. Ele não quis saber se ele tomava banho ou não, ou se não tomava banho há mais de 1 mês ou 2. Ele não queria saber como é que estava a sua roupa. Ele diz, é meu filho. Então ele o abraçou e o beijou. E quando ele diz o abraçou e o beijou, foi um abraço apertado, demorado. E não foi só um beijo, um beijou, foram muitos beijos. Ele ali o abraçou por um bom tempo. Talvez o texto aqui não relata, mas sem dúvida alguma ele estava por dentro sentindo, meu filho, há quanto tempo eu esperava por você. Há quanto tempo eu ansiava pela tua volta para casa. E você está aqui de volta. O pai o abraça e o beija durante um tempo. E então, quando o jovem tentou fazer o seu discurso de confissão de pecado, demonstrando aqui o arrependimento e preparando o pedido de perdão, o pai o interrompe, não deixa que ele termine. E aqui então, dos versículos 22 ao 24, nós vamos ver a recepção do pai amoroso ao seu filho rebelde que retorna para casa. Versículos 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai tem uma atitude que não era esperada pelo filho. No nosso convívio, às vezes acontece, é inevitável, às vezes alguns conflitos ou algumas brigas um pouco mais tensas, às vezes entre pai e filho, às vezes entre mãe e filho ou filha. E às vezes há alguns pais, geralmente os homens são mais carrancudos, os homens geralmente são mais orgulhosos, de certa forma, que as mulheres. Principalmente em termos de pedir perdão ou de até de receber o perdão. O pai talvez pensasse, não, ele vai ter que vir aqui, ele vai ter que agora rastejar, ele vai ter que chegar lá em casa agora na frente de todo mundo, vai dizer o quanto ele foi irresponsável, o quanto ele foi egoísta,
E ele vai agora trabalhar um bom tempo para recuperar tudo que ele gastou. Talvez o filho esperasse um ato como esse do seu pai. Mas o seu pai fez justamente aquilo que ele não esperava. Como vemos aqui, o pai lhe dá uma recepção e o acolhe de maneira completamente diferente do que ele esperava. O pai, então, dá a ordem aos seus servos. O filho esperava um constrangimento, mas o pai lhe dá amor, perdão, e lhe restitui a honra e o status de filho, algo que ele não esperava de jeito nenhum. O pai então diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O que significa trazer e colocar no seu filho a melhor roupa? Tragam a melhor roupa, porque ele é uma pessoa nobre. Ele é uma pessoa nobre, ilustre. Tragam a melhor roupa. Um anel no dedo, um sinete, era um sinal de autoridade. Tragam um anel, porque ele é meu filho legítimo. Naquela época também as famílias, cada uma delas, muitos faziam isso. Eles pegavam um anel e colocavam ali a identificação da família. Em alguns lugares nós conhecemos, como na Europa, que haviam chamados brasões da família. Um escudo que era colocado talvez na frente da casa, em alguns lugares dentro, e também havia alguns anéis para indicar: ele pertence a esta família. Então traga um anel que tem o meu selo, porque ele é meu filho, e ele vai usar o meu anel da família dele no seu dedo. Sandálias nos pés. Somente os escravos, os servos, andavam descalços dentro de casa. Os senhores andavam calçados. Tragam as sandálias, porque na minha casa ele é senhor, ele é meu filho, ele é meu herdeiro. Ele não é servo, ele não é escravo, ele não é trabalhador, ele é meu filho. No 23, ele continua: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Matar um novilho cevado era a maior demonstração de hospitalidade que alguém poderia dar naquela época, uma visita ilustre e importante. E é isso que ele faz com seu filho. O meu filho é importante, o meu filho é ilustre, e ele merece um novilho cevado para comemorarmos e comermos juntos aqui em nossa casa. E ele então aqui diz agora o motivo de por que fazer estas coisas. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Morto e reviveu. Ele havia morrido para o pai. Quando ele diz: pai, me dá a minha parte, me dá a parte que me cabe da herança, o Senhor para mim morreu. E para o pai, mesmo que ele não quisesse, aconteceu também a mesma coisa. Estava perdido e foi achado. Era como se fosse uma ovelha desgarrada, que agora volta, foi achada pelo pastor. E eles então começaram a regozijar-se. E que aplicações nós podemos tirar para nós desse texto? Sem dúvida alguma, Cristo, nosso Senhor, coloca a figura desse Pai, representando o próprio Deus, Deus Pai, o Deus de amor infinito e amor eterno, que tendo seus filhos, e nós observamos e não temos como olhar de maneira diferente, que nós vamos olhar para trás e considerar Adão e Eva. Na queda, eles escolheram seguir o seu próprio caminho. Eu quero ser como Deus. Eu quero conhecer o bem e o mal. Eu quero seguir a própria vida. Eu quero pensar, eu quero agir, quero decidir por mim mesmo. Este foi o pensamento de Adão e Eva. E eles então sofreram as consequências dos seus pecados. E nós, como descendência deles, também temos sofrido muito por conta do ato do pecado dos nossos pais Adão e Eva. O retorno para casa. Quando o filho estava naquele momento de crise, e então ele volta a si, e ele pensa, e ele lembra de quem é o seu pai. Ele lembra de tudo que há diante do seu pai. Ele então cai em si. Ele vê o que fez. Ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. Quando nós estamos no mundo perdido, ou quando estávamos no mundo perdidos, melhor dizendo, o Espírito Santo, pela palavra da verdade, pela palavra de Cristo, nos convenceu do pecado,
da justiça e do juízo. Nos fez perceber e reconhecer os nossos pecados, a nossa miserabilidade, pecaminosidade, a nossa transgressão e iniquidade feitas contra Deus. E Ele então nos conduz ao arrependimento. Ele nos regenera. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Ele nos dá vestes de louvor. Ele enxuga as lágrimas. Ele nos sela com o seu Espírito Santo e diz: esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha. E por fé nós recebemos o seu acolhimento e o seu abraço. Somos introduzidos na família de Deus, na família da fé. Somos tornados discípulos do Senhor Jesus, para caminharmos com Ele, para vivermos com Ele eternamente. E quando vemos aqui essa recepção do Pai amoroso, eu lembro de uma ilustração que o pastor Martin Matti estava conosco no acampamento de Aracaju. Ele lembrando que um pastor que ele conhecia e que escrevera um livro, e ele relatou uma experiência interessante desse pastor com a mãe. Ele estava dizendo que, resumindo, que aquele pastor era um menino levado, um menino traquino. Gostava de fazer as suas artes, como nós dizemos por aqui. E naquele lugar onde ele morava, onde aquele pastor morava, havia um lugar como se fosse uma represa. E ele tinha alguns amigos que sempre induziam para fazer o que não devia, sempre para fazer alguma besteira. Mas a mãe o advertiu dizendo: filho, você vai brincar aqui no quintal. Se aqueles seus amigos vierem para chamar você, você não vai. E outra coisa, você sabe muito bem que você não deve ir para aquela represa, você não deve ir para aquele lugar, que é um lugar sujo, que é um lugar perigoso. Se você cair ali, você pode morrer afogado e tantas outras coisas mais. Você pode pegar doença, isso, aquilo e aquilo outro. O filho: tudo bem, mamãe. Tudo bem, mamãe. A mãe vai lá para dentro, seus afazeres, e quem passa ali e chama: fulano, vamos lá, está na hora. Os dois amigos chamam e ele não pestanejou, ele foi. Estão lá brincando e vão justamente para onde? Vão para a represa, vão para o lugar que não deveriam ter ido. Ele diz: tá bom, mas eu vou ficar aqui, eu não vou entrar por aí não. Besteira, deixa de ser frouxo, filhinho da mamãe. E começaram a fazer aquelas gozações e provocações para que ele cedesse. E então ele vai e não resiste, então vai e pula com seus amigos. Só que a represa estava muito suja. Inclusive algumas partes estavam com lodo e até com lama. E aí quando ele sai e diz: eita, é agora. Estou em maus lençóis. Minha mãe vai me pegar e eu já sei o que vai acontecer. Então ele vai embora para casa. Vai no caminho. E diz que quando ele chega no quintal, ele já começou a chorar. Começou a chorar, de soluçar. A mãe olha pela janela, vê e sai correndo para o encontro dele. E quando ele enquanto ele pensava que levaria uma grande surra, a mãe viu o estado que ele se encontrava e veio lá de dentro, correndo, o abraçou e começou a limpá-lo com o próprio vestido dela. Ela o envolveu no seu vestido, começou a limpar o seu filho. Começou a abraçá-lo e a beijar-lhe. Não se preocupe, filho. Está tudo bem. Você está aqui em casa. Mamãe está aqui. Vamos entrar. E começou a limpá-lo da sua sujeira. Começou a tratá-lo com misericórdia, mesmo com a sua desobediência. É a mesma coisa, de maneira semelhante, claro, que Deus faz comigo e com você. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele olhou para nós e Ele só via pecado. Estávamos mortos. Mas como Paulo escreve na carta aos Efésios, no 2º capítulo, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça
sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Ele quis dar, Ele quis nos amar, Ele quis manifestar a sua graça. E é isso que Ele faz conosco. Nós éramos inimigos, filhos da ira, mas pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, Ele nos restaurou a comunhão que fora perdida em Adão e Eva. E agora, em todo lugar onde passarmos, nós podemos dizer, por graça, misericórdia e amor de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, por causa do seu amor, do seu tão grande amor com que Ele me amou e me ama. Por onde você tem andado? De maneira incrível, parece que muitas vezes há pródigos que estão dentro da própria igreja. Parece que vivem aqui, mas parece que não são daqui. Nunca se envolvem. Parece que vem apenas num dia da semana, geralmente hoje, vem para ouvir algo que talvez seja relevante para usar durante a semana, e depois talvez venha no próximo domingo. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Você realmente já foi encontrado pelo Pai? Você realmente já retornou à casa do Pai? Você realmente nasceu de novo? Você pode realmente dizer que é uma nova criatura? Você pode dizer realmente isso? O Senhor nos resgatou com tão grande amor, com a sua infinita graça, para que vivamos diante dele como seus filhos e filhas, para seguir o seu caminho, para seguir os seus mandamentos, que não são penosos, muito pelo contrário. Os seus mandamentos são bênçãos para as nossas vidas. Mas como você tem andado? Você tem andado como um filho? Ou você tem andado como um estranho, como um estrangeiro? George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da igreja presbiteriana, foi questionado certa vez porque ele constantemente falava sobre a necessidade do novo nascimento. E um irmão, depois, ao final do culto, chegou na porta e perguntou: pastor, por que o senhor fala tanto sobre o novo nascimento? E aí ele diz: ora, porque importa nascer de novo. Mas por quê? Porque importa nascer de novo, meu irmão. Não tem outro caminho. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Essa era a nossa condição diante de Deus. Miseráveis, maltrapilhos, imundos, completamente famintos, desgarrados. Mas Ele nos trouxe em seu Filho, Jesus Cristo. Talvez você seja alguém que entrou aqui e não tenha tido essa experiência ainda, de conhecer esse Pai amoroso, de saber que esse Pai amoroso enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer num lugar que era reservado para você e que era reservado para mim. Porque a morte na cruz foi algo real. Aconteceu, é um ato da história. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos vivos aqui agora por causa dele. E se somos filhos e filhas, nós temos mais aqui nos regozijar e que celebrar. Quando lembrarmos disso, nosso coração deve se encher de alegria, de lembrar de onde estávamos e onde estamos agora. Estávamos distantes, longe, sem ninguém, mas fomos aproximados, fomos tornados filhos e filhas, co-herdeiros com Cristo da glória eterna. Isso não é qualquer coisa. Para concluir, a última aplicação. Faz uma análise, sonda o teu coração. Revê os teus caminhos. Como é que tens andado? Como filho, como filha? Ou como um desconhecido? Por mais que o Senhor seja Pai amoroso, e Ele é, incomparavelmente, não há como compará-lo com ninguém, com nenhum outro. Mas Ele também é Senhor. Temos que andar submissos diante dEle, ouvir a sua voz, conhecê-lo,
E nós só podemos conhecê-lo através da sua palavra. Não há outro meio. Porque a sua palavra é a verdade para as nossas vidas. Procura rever o teu caminho e realmente celebrar o que temos no nosso Pai amoroso, por causa do seu Filho Jesus Cristo, que nos amou, que se entregou por nós. Temos um Pai amoroso incomparável. A sua graça nos alcançou e a sua misericórdia nos sustenta. E é por causa dela que nós não somos consumidos. O que nos resta, após tão grande e eterna prova de amor, é vivermos única e inteiramente para o seu agrado, única e inteiramente para Ele. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e estamos aguardando aquele dia em que Ele vai buscar o seu povo. Ele vai nos buscar para nos tomar para si. Não fizemos nada para merecer. Ele quis nos amar e nos tornar seus filhos. Louvado seja o seu nome, por isso em todo o tempo. Vamos com as nossas cabeças, vamos orar. Seja louvado o teu nome precioso, maravilhoso e poderoso, Senhor. Tu és o nosso Pai amoroso. Tu és o Deus de amor e de toda a graça. Nós te louvamos, Senhor. Sim, nós reconhecemos a tua graça em teu Filho Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, não haveria nenhuma esperança para nós. Mas nele nós fomos regenerados. Nós fomos vivificados e temos sido santificados. E aguardamos com esperança e expectativa aquele dia em que Ele vai voltar para nos buscar e nos tomar para si e nos levar para casa. Senhor, eu quero te pedir a tua graça sobre cada um dos meus irmãos aqui. E sobre os que entraram aqui, Pai, e não conhecem esta graça ainda, que eles, pelo teu poder, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor que nos atrai de maneira irresistível, que eles sejam, Senhor, atraídos por ti. Senhor, de acordo com a tua vontade, faz isso. Glorifica o teu nome, Senhor. Traz para junto de ti aqueles que são teus. E nos dá a graça, Senhor, de vivermos para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração. Fazermos jus à graça e o amor que recebemos em teu Filho Jesus Cristo. Nos esforçando, colocando todo o nosso coração, toda a nossa mente, todas as nossas forças, para vivermos de maneira que te agrade. Porque somente tu, Senhor, somente tu és digno de receber o louvor, a riqueza, a glória e as nossas vidas completamente voltadas a ti, em serviço, em adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos cantar o hino 218.